Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Eu sou a professora Iris Leme, sou a professora de Matemática do Sexto Tempo, que é uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E quero te convidar. Vamos aprender! Nossa aula de hoje será sobre equação do segundo grau. A equação do segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado. Também pode ser chamada de equação quadrática. Sua forma geral é dada por ax² mais bx mais c igual a zero, onde x é a nossa incógnita, ou seja, o valor desconhecido que precisamos encontrar. E a, b e c são os coeficientes numéricos, ou seja, são números determinados. É importante lembrar que o a nunca vai poder ser zero, ok? Vejam bem, nós temos três coeficientes, o a, o b e o c. Por que o a nunca pode ser zero? Porque o a está acompanhando sempre o x², que é o que determina o grau da equação. Se o a for zero, esse termo inicial aí ele vai ficar anulado, e aí a gente vai deixar de ter uma equação do segundo grau. Vejamos então exemplos de equações completas. Na letra A nós temos assim, 2x² mais 4x menos 6 igual a zero. E aí a gente vai determinar os três coeficientes. O coeficiente A é sempre quem acompanha o x², então nesse caso A é igual a 2. O coeficiente B é aquele que acompanha o x, nesse caso é igual a 4. E o coeficiente C é o termo independente, que no caso da letra A é o menos 6. Agora a gente tem um exemplo da letra B. O A, nesse caso aí, você pode observar e dizer, professora, eu não estou vendo o número ali na frente do x². Mas você deve lembrar que quando não aparece, ele é igual a 1. Então, se tem um x² ali, é porque eu tenho um x elevado ao quadrado, ok? E aí o coeficiente B, nesse caso, é menos 5. E o coeficiente C, que é o termo independente, é 1/2. Percebam que eu posso trabalhar com números naturais, inteiros, frações até decimais, ok? Esses três coeficientes, A, B e C, são numéricos. Vamos para o exemplo da letra C. No caso aí, o coeficiente A é 0,5. Por quê? Porque está acompanhando o x². O coeficiente B é 1, por mais que ele não esteja explícito. E o coeficiente C, que é o termo independente, por que termo independente, professora? Porque ele não está acompanhado nem do x² e nem do x. Então, o C, nesse caso, é menos 1. Todas essas equações que vocês acabaram de ver são chamadas completas porque apresentam os três coeficientes, ok? Vamos ver agora exemplos de equações incompletas. Olha aí na letra A, nós temos 2x² menos 4 igual a zero. Quem é o coeficiente A? 2. Quem é o coeficiente B? Quem respondeu menos 4 errou, hein? Por quê? Porque o B é quem acompanha o x, e nesse caso ele não está aparente. Logo, ele é zero. E o coeficiente independente C é igual a menos 4. No exemplo B, a gente tem menos x² mais 3x igual a zero. Quem é o coeficiente A? Isso mesmo, menos 1. Quem é o B? 3. E o C, ele não existe, ele não está presente. Então, por isso, a gente vai dizer que o C é zero. Já a letra C, nós temos x² igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau, professora? Sim, nós temos ali ó, a igualdade, temos a letra que é incógnita e isso define uma equação. E por que é do segundo grau? Porque o maior expoente nesse caso aí de x é 2, então é uma equação do segundo grau sim, apesar de ela não estar completa, né? Vamos então aos coeficientes. Quem é o coeficiente A? 1, muito bem. Quem é o B? Não tem. Quem é o C? Também não tem, então a gente diz que eles são zeros. Então esses três últimos exemplos que a gente viu são exemplos de equações incompletas. Veja bem, o B pode ser zero, o C pode ser zero, ou eu posso ter até mesmo os dois ao mesmo tempo igual a zero. O único que não pode ser zero é o coeficiente A. Vamos falar agora um pouco sobre raízes da equação quadrática. O número de raízes de uma equação está relacionado ao seu grau. Se a equação é do primeiro grau, ela vai ter uma raiz. Se a equação é do segundo grau, ela vai ter duas raízes. Se for do terceiro, que vocês vão estudar mais à frente, vão ter 3, se for do quarto e assim sucessivamente. O que são raízes? Raízes nada mais são do que as soluções. No caso da equação do segundo grau, ela vai ter duas soluções, então ela tem duas raízes. Existem diversos métodos de resolução de equações do segundo grau. Vamos ver alguns deles, mas antes de começar, vamos assistir a um pequeno vídeo. Então aqui, ó, no exemplo 1 está relacionado com aquele pequeno vídeo que vocês acabaram de observar. Vocês conseguiram notar que quando ele sai da rampa e ele volta, ele faz um movimento de parábola, e parábola tem tudo a ver com a equação do segundo grau. Vamos ver aqui, ó. Durante uma competição de skate, um skatista faz um salto que descreve uma trajetória parabólica, ou seja, em formato de parábola.
A altura h em metros do skatista em relação à rampa no instante em que está no ar é dada pela equação h igual a menos 4t ao quadrado mais 16, onde t é o tempo em segundos desde o momento em que o skatista saiu da rampa e h é a altura em metros. Após quanto tempo o skatista volta a tocar a rampa? Veja só, ele volta a tocar a rampa quando a altura é 0 metros novamente, ou seja, como a gente está medindo ali a altura em relação à rampa, quando ele está na rampa, eu tenho a altura 0 metros. Então, nesse caso, o h é igual a 0, e a gente vai substituir na nossa equação, que vai ficar assim. h é igual a menos 4t ao quadrado mais 16. Mas como o h é igual a 0, a gente tira o h e coloca o 0 no lugar. O que nós temos aí? Uma equação do segundo grau. E ela é incompleta, ok? Porque a gente não tem a presença do coeficiente b. Qual é o coeficiente b? Aquele que acompanha a letra. Como a gente está colocando ali o t, não tem nenhum termo que esteja acompanhando o t. A gente tem o termo que está acompanhando o t ao quadrado, ok? Que no caso ali é o menos 4. Por isso é uma equação incompleta. Solução, o que a gente vai fazer? Nesse caso desta equação do segundo grau incompleta, faltando o b, a gente consegue resolver de uma forma muito parecida com a equação do primeiro grau, apenas isolando a nossa incógnita, nesse caso aí é o t. Então fica assim, ó, menos 4t ao quadrado igual a menos 16. Como a gente não deve trabalhar com nossa incógnita negativa, a gente vai ali utilizar a multiplicação por menos 1. O que essa multiplicação faz? Ela troca o sinal dos dois lados. Então, se os dois lados estavam negativos, agora os dois lados vão ficar positivos. Então, fica assim, ó, 4t ao quadrado igual a 16. Pega o 4 que está multiplicando, passa ele na operação inversa dividindo. Fica t ao quadrado igual a 16 dividido para 4. 16 dividido para 4 é igual a 4. E a gente fica assim, t ao quadrado igual a 4. O quadrado que está ali e precisa passar para o segundo membro, vai passar na operação inversa, que é de raiz quadrada. Então, t é igual a raiz quadrada do 4. Veja bem, nesse caso aqui, a gente tem duas soluções. Ou t é igual a 2, ou t é igual a menos 2, ok? Porque quando eu elevo o menos 2 elevado ao quadrado, o resultado vai dar 4. Quando é 2 elevado ao quadrado, o resultado também é 4. Só que nesse caso aqui, nós estamos falando de tempo. Então, eu vou verificar que o tempo negativo não serve para a gente, ok? Então, como o tempo negativo não serve, a solução da equação é t igual a 2 segundos. E o que significa isso para a gente? Que ele leva 2 segundos na execução do salto. Vamos continuar agora falando de outro método de resolução, a fórmula resolutiva, que também é conhecida, muito conhecida por sinal, como fórmula de Bhaskara. Ela te ajuda em todos os tipos de equação quadrática. Veja bem, aquele exemplo que a gente viu anteriormente é de uma equação incompleta, aquele método de resolução, que é o isolamento, não serve para as outras. Mas nesse caso aqui, eu estou apresentando para vocês a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, que essa sim serve para todo e qualquer tipo de equação, seja ela completa ou incompleta. Vamos então. X, quem é x? É a nossa incógnita, ok? É igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso sobre 2a. Professora, o que é isso? Que quantidade de letra absurda é essa? Lembra que a gente verificou detalhadamente quem são os coeficientes A, B e C? Foi justamente para a gente conseguir utilizar aqui na fórmula de Bhaskara, ok? Agora observa bem comigo. Além dessa maneira dela se apresentar, ela pode se apresentar assim também, ó. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O que é esse delta? É esse triângulo aí, ó. E se você comparar as duas fórmulas, você vai ver que o delta vale exatamente b ao quadrado menos 4ac. Por que nós vimos, então, duas equações, uma com a presença do símbolo delta e outra sem o delta? Porque o delta ele é uma peça muito importante na equação de Bhaskara, ok? Você vai observar aqui comigo, ó. Quando esse delta é negativo, significa que você não vai encontrar soluções reais, né? Com números que pertencem ao conjunto dos números reais. Quando esse delta é nulo, ou seja, quando ele é zero, a gente vai encontrar duas raízes reais iguais, ou na prática, apenas uma solução. E quando ele é positivo, você vai conseguir determinar duas raízes reais e diferentes. Vamos avançar então para o exemplo 2. Os alunos do 9º ano estão organizando uma festa na escola para arrecadar fundos para a formatura. Eles decidiram vender ingressos. O número de ingressos X que precisam ser vendidos para que o valor arrecadado cubra todas as despesas é dado pela seguinte equação: x ao quadrado menos 11x menos 60 igual a zero, ou seja, uma equação quadrática. E nesse caso aí, ela é completa. Sabendo que não faz sentido vender uma quantidade negativa de ingressos, quantos ingressos precisam ser vendidos para cobrir as despesas da festa? Ou seja, para que eles não tenham, né, nenhum prejuízo. Vamos lá então. A equação que a gente precisa resolver é x ao quadrado menos 11x menos 60 igual a zero. E aí é muito importante que você defina quem são os três coeficientes, porque nós vamos usá-los lá na fórmula de Bhaskara, ok? Então o A aí é 1, o B é menos 11 e o C é menos 60.
Ah, tem um detalhe muito importante. Quando você faz essa organização, todos os coeficientes precisam estar no mesmo membro da equação, de preferência no primeiro membro, ok? E aí a nossa equação vai ficar sempre igualada a zero. Vamos avançar. Então, escrevendo a equação completa, a gente tem assim, ó, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac, tudo sobre 2a. E agora a gente vai substituir. O nosso b é menos 11, então olha só, tem um menos na frente do b. E o nosso b também é negativo. Abençoado, presta atenção aí para não confundir, ok? Tem um menos da fórmula e tem um menos do coeficiente b. Então fica assim, ó, menos menos 11. Continuando, fica assim, ó, x igual a menos menos 11, mais ou menos raiz de menos 11 ao quadrado, entre parênteses, menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale menos 60. Lembra sempre, toda vez que você for substituir um número numa expressão e ele for negativo, coloca o parênteses para não haver confusão, ok? E lá embaixo, 2 vezes a, e o a vale 1, então fica 2 vezes 1. Fazendo todas as substituições, você vai ficar somente com x, e do outro lado você vai ficar com uma expressão numérica. E aí você vai lembrar, qual é a prioridade na resolução de uma expressão numérica? Raízes e potências. Então, é lá dentro da raiz que a gente vai começar. Ali a gente já pode fazer o joguinho de sinal. Ó. Menos e menos fica positivo. Então, o 11 ali de fora fica positivo. Mais ou menos, aí tem a potência dentro da raiz. Ó. 11 vezes 11 dá 121. Menos e menos fica mais. Então, menos 11 ao quadrado dá 121. E aí depois a gente tem um produto com 3 fatores. O menos 4, o 1 e o menos 60. Fazendo o jogo de sinal. Menos e menos fica positivo. 4 vezes 1 vezes 60 dá 240. O que a gente fez aí? A gente resolveu a potência e a multiplicação. Aí a gente volta, tornar a escrever a equação. X igual a 11 mais ou menos. Agora a gente vai fazer a soma dentro do radical. 121 mais 240 dá 361. Não esquece de sempre ir repetindo 2 embaixo, ok? Vamos avançar ali, ó, para o outro lado da tela. X igual a 11. E agora, quanto é a raiz quadrada de 361? É 19. Então fica assim, 11 mais ou menos 19 dividido por 2. Agora presta atenção. O que é esse mais e menos aí? Significa que você vai usar o mais para achar uma raiz e o menos para achar outra raiz, ok? Então aqui, ao invés de escrever apenas o x, eu escrevi x1, que é para diferenciar uma solução da outra. Lembra, quando eu falar raiz, eu estou falando de solução. São sinônimos. Então fica assim, ó, x1 é igual a 11 mais 19, que dá 30. Dividido por 2, dá 15. Então essa já é a nossa primeira solução. Essa é a nossa primeira raiz. E o x2 é a segunda raiz. Só que agora, ao invés de usar o mais, a gente vai usar o menos. Então, fica assim, ó. 11 menos 19 igual a menos 8. Dividido por 2, a segunda raiz vale menos 4. Como estamos falando do número de ingressos, o negativo não serve. Então, o número de ingressos que cobre o custo é 15. Antes de vermos o nosso exemplo 3, vamos ver o que os professores do Centro de Mídias prepararam especialmente para vocês. Fica atento, hein? Você vai gostar. Puxa, meu batera! Tá começando, menino! Eu vou logo avisando que vai me dar. Então, agora a gente vai ajudar e verificar se todo esse esforço dos professores vai valer a pena, né? Ó, um grupo de professores do Centro de Mídias Educacionais de Manaus vai lançar um desafio de dança na internet. Eles calculam que o número total de visualizações, que nesse caso a gente está chamando de V, em milhares, depende do tempo T, em dias desde o lançamento, e obedece à equação V igual a menos T ao quadrado mais 9T. Esse V é o número de visualizações e o T é o tempo em dias. Para determinar quando o número de visualizações será zero, eles montam a equação. Então, olha só, ele quer saber quanto tempo esse vídeo tem para viralizar. Essa é a ideia, ok? Então, como a viralização vai ser o tempo total, o tempo que ele vai ter desde o primeiro dia da visualização até quando ninguém vai mais visualizar, por isso o V está sendo substituído por zero. Letra A. Quantas soluções reais essa equação possui? Letra B. Resolva essa equação e diga o que a solução representa na situação do vídeo dos professores. Vamos então à solução. Lá na letra A, ele quer saber o número de soluções dessa equação. Lembra que a gente viu na aula que quem dá essa informação para a gente é o delta? Então, basta a gente escrever a equação equivalente a delta, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c.
E aí a gente tem a equação para trabalhar essa aqui, ó, menos t ao quadrado mais 9t igual a zero. O a vale menos 1, o b vale 9 e o c ele não existe, ele é nulo, então por isso ele é zero. Vamos lá então para a equação do delta. Então fica assim, ó, b ao quadrado, b é 9, o a é 1, o c é zero, fica 9 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes zero. Aí a gente vai resolver primeiro a potência, 9 vezes 9, 81. E aí quando a gente for resolver a multiplicação, o fato de ter um zero lá nos fatores, de um dos fatores, já vai zerar a multiplicação. Então, 4 vezes 1 é 4, vezes 0 dá 0. Então, fica assim, ó, 81 menos 0. 81 menos 0 é 81. Como esse delta é positivo, 81 é um número positivo, ele é maior que 0, a gente vai ter duas raízes diferentes, que foi o que a letra A nos perguntou. Vamos avançar, então, para a solução, que é o que a letra B nos solicitou, ok? Então, tá ali a equação, os coeficientes A igual a menos 1, B igual a 9 e C igual a 0. Agora, a gente vai utilizar a equação toda de Bhaskara para encontrar esta solução. Então, vamos lá. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O nosso B vale 9 e o nosso A vale 1. O nosso delta a gente acabou de calcular, vale 81. Então, fica assim. T igual a menos 9 mais ou menos raiz quadrada de 81, tudo isso dividido por 2 vezes menos 1. Lembrando, a gente fez a substituição dos coeficientes aí. Vamos avançar, a gente precisa primeiro aí resolver a raiz. Então, fica assim. T igual a menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de 81, que é 9. E ali embaixo fica 2 vezes menos 1. Vamos agora para a próxima linha. Agora a gente já fez a separação aqui, ó. Como a gente já resolveu a raiz, a gente já pode separar os dois resultados. O T1 é igual a menos 9 mais 9, que dá 0. Lá embaixo fica 2 vezes menos 1, que dá menos 2. 0 dividido por menos 2 é igual a 0. Então, a nossa primeira raiz é T1 igual a 0. Vamos agora para a segunda raiz. T2 é igual a menos 9 e agora a gente vai usar o negativo. Menos 9 com o número que saiu lá de dentro da raiz. Então, fica assim. Menos 9 e menos 9, sinais iguais, soma e repete sinal. Menos 18 dividido por menos 2. Menos e menos fica positivo. 18 dividido por 2, T2 é igual a 9. Isso significa que o vídeo terá 0 visualizações no início e aos 9 dias, quando deixar de ser tendência. Ou seja, todo o esforço dos professores só vai ser recompensado se essa viralização acontecer nesse período de 0 a 9 dias. E aí vocês podem nos ajudar com isso. Fala, galerinha! Se liga nessa dica aqui, ó. Toda equação do segundo grau tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, onde a, b e c são números reais e o a nunca pode ser zero. Se todos esses termos possuem valor diferente de zero, a equação é completa e utilizamos a fórmula de Bhaskara para encontrar as soluções. Mas se o b ou o c for igual a zero, a equação é incompleta e isso deixa a resolução mais direta. Se o b for zero, isolamos o x ao quadrado. Se o c for zero, dá para resolver por fatoração. Por isso, saber que tipo de equação você está resolvendo ajuda a escolher o melhor jeito de resolver. Curtiu a dica? Então, bom estudo! Eu já falei muito, agora chegou a sua vez. Vamos exercitar! Questão 1. A área de um pequeno jardim quadrado é de 324 metros quadrados. Qual é a medida do lado do jardim? Será 10 metros, 12 metros, 15 metros ou 18 metros? É a sua vez!
Solução da questão 1. Veja bem, nós estamos falando de área de um jardim que tem a forma quadrada. Qual é a fórmula da área do quadrado? A é igual ao lado ao quadrado. Muito bem, aqui a gente vai chamar o lado de x, ok? Então vai ficar assim, ó. A área é igual a x ao quadrado. E a área foi fornecida de 324 metros quadrados. Então a gente vai substituir, vai ficar 324 igual a x ao quadrado. Organizando, colocando todo mundo ali para o primeiro membro, fica x ao quadrado menos 324 igual a zero. O que é isso? Uma equação quadrática incompleta, ok? Quem é que está faltando aí? É o coeficiente b, porque o a é igual a 1 e o c é igual a menos 324. E nós vimos que nesses casos, nesses formatos aí de equação do segundo grau, você vai isolar o x que você já vai conseguir encontrar a solução, ok? Vamos lá então. Vamos passar o 324 lá do segundo membro, vai ficar x ao quadrado igual a 324. O quadrado passando em forma de raiz quadrada vai ficar x igual a raiz quadrada de 324. E aí você sabe que essa raiz é igual a 18, ou seja, um resultado é positivo e o outro é negativo. x1 é 18, x2 é menos 18. Mas como nós estamos falando de medida, a gente não vai utilizar a informação negativa, vai ficar apenas x igual a 18. Resposta correta, D, 18 metros. Questão 2. A diferença entre o quadrado de um número positivo e o dobro desse número é 48. Que número é esse? Será 6, 7, 8 ou 9? É a sua vez. Solução da questão 2. Então, veja bem, o enunciado ele não disse explicitamente qual é a equação do segundo grau, é você que vai ter que montar, mas ele deu as informações para que você chegue nela, ok? Então, olha só, ele disse que o quadrado de um número menos o seu dobro, ou melhor, ele disse que a diferença entre o quadrado de um número e o seu dobro é igual a 48. O que é a diferença? Subtração, muito bem. X ao quadrado menos 2x, que é o dobro, é igual a 48. Mas para organizar a equação do segundo grau, a gente vai passar todo mundo para o primeiro membro. Aí vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 2x menos 48 igual a zero. Vamos resolver pela fórmula de Bhaskara, ok? Ou a fórmula resolutiva. Então, a gente vai identificar primeiro os coeficientes antes de começar. Então, olha só, o a é igual a 1. Por que o a é igual a 1? Porque o a sempre acompanha o x ao quadrado. O b é igual a menos 2, porque ele está acompanhando o x. E o c é igual a menos 48, porque ele é o termo independente. Agora, a gente vai substituir no delta. Quem é o delta? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos lá fazer a substituição. b ao quadrado vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes menos 48. O que a gente tem agora? A gente tem uma expressão numérica, ok? Quem é que você vai resolver primeiro? Primeira potência. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Depois você pode resolver a multiplicação. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 48 vai dar 192. Atenção ao sinal, hein, abençoado? Você tem menos e menos, vai resultar um sinal positivo. Então vai ficar assim, delta igual a 4 mais 192, ou seja, o delta vale 196. Agora, de posse do delta, você vai escrever a equação completa. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta. Tudo isso sobre 2 vezes a. Vamos às substituições.
Menos b vai ficar menos da fórmula, menos 2 do coeficiente b, ok? Então, muito cuidado, muita atenção nessa substituição. Toda vez que você for substituir um número que ele for negativo, coloque entre parênteses para ficar com uma boa organização. Continuando, mais ou menos, raiz de quanto? De 196, que é o valor de delta que a gente já calculou. E lá embaixo vai ficar 2 vezes 1. Vamos lá, então, resolver o que agora? A gente vai resolver o quê? O valor do delta. Vai ficar assim, ó. Menos e menos, ou melhor, antes do delta a gente vai fazer o joguinho de sinal. Menos e menos mais. Então, fica 2 mais ou menos raiz de 196. Isso dividido por 2, porque é 2 vezes 1. Agora, depois que você já organizou, você vai extrair a raiz. Vai ficar assim, ó. X igual a 2 mais ou menos 14. Por que 14? Porque é a raiz quadrada de 196. Isso sobre 2. Chegou no momento de extrair a raiz, você vai fazer a separação. O x1 vai ficar com positivo e o x2 vai ficar com negativo. Vamos nos concentrar agora no positivo. Vai ficar assim, ó. X1 igual a 2 mais 14, que dá 16, dividido por 2, que dá 8. Esse é o valor da nossa primeira raiz. X2 vai ficar assim, 2 menos 14, que dá menos 12, dividido por 2, dá menos 6. Como nós estamos falando de uma medida positiva, o menos 6 não serve. Então, a resposta correta é 8. Alternativa C. Questão 3. Em uma confeitaria, o lucro diário L em reais na venda de X quilogramas de torta é calculado de acordo com a lei. L de X igual a X ao quadrado mais 4X menos 32. Num dia em que a confeitaria não teve nem lucro e nem prejuízo, a quantidade de tortas vendidas em quilogramas foi de 4, 8, 16 ou 28? É a sua vez. Vamos à solução da questão 3. Se não houve lucro nem prejuízo, significa que o L de x, que representa o lucro, é igual a zero. Então, você vai pegar a equação e vai substituir o L de x por zero. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 4x menos 32 igual a zero. Agora, a gente vai novamente utilizar a fórmula resolutiva, só que agora a gente vai utilizar aquela fórmula completa. A gente não vai calcular o delta separado. Professora, como é que é isso? É o certo, é o errado? Não tem certo nem errado. Você escolhe se você quer calcular o delta primeiro ou se você quer colocar a fórmula completa. É da sua escolha, ok? Então, vamos lá. Primeiro, coeficientes numéricos. Quem é o A? 1. Quem é o B? 4. Quem é o C? Menos 32. Vamos às substituições. Vai ficar assim, ó. X é igual a menos B, ou seja, menos 4, mais ou menos raiz de B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 32, abençoado. Olha o negativo aí. Coloca o parênteses para ficar organizado, ok? E lá embaixo vai ficar 2 vezes 1. Vamos nos concentrar ali na parte superior. Fica assim, ó. Menos 4 mais ou menos 4 ao quadrado, 16. A multiplicação, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 32 dá 128. Tem jogo de sinal? Isso, tem. Menos e menos fica positivo. Então, assim, ó, dentro da raiz vai ficar 16 mais 128, que é igual a 144.
Vamos lá então. X igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 144, tudo isso dividido por 2. Chegou a hora de extrair essa raiz. Qual é a raiz quadrada de 144? Muito bem, vocês estão excelentes hoje, hein? 12. Vamos continuar então. Depois que a gente extrai a raiz, agora a gente vai fazer a separação das duas raízes. Então, x1 vai ficar assim, ó, menos 4 mais 12 sobre 2. Quanto é que é menos 4 mais 12? 8. 8 dividido por 2, 4 já é a nossa primeira raiz. E a segunda raiz? Menos 4 menos 12, que dá menos 16, dividido por 2, igual a menos 8. No nosso caso, nós estamos falando de quantidade em quilos, então o menos não serve. Então, a resposta correta é a letra A. A aula de hoje foi bastante divertida. Eu gostei muito de tê-la produzido para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mas agora chegou a hora de ver o que aprendi hoje. Nossa aula hoje foi sobre equação do segundo grau, que são equações que possuem uma incógnita, onde o expoente de maior valor é igual a 2. Aí vocês podem observar um exemplo. A forma geral é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, onde nós temos o x, que é a nossa variável, a, b e c são os coeficientes numéricos, em que o termo independente é o valor de c. Raízes são os valores de x que tornam a equação verdadeira, ou seja, são a sua solução. Por exemplo, na equação x ao quadrado mais 4x menos 21 igual a 0, as raízes são menos 7 e 3. Elas podem ser equações completas e incompletas. Se elas forem incompletas, ela pode ter a falta do b, e aí a gente vai ter raízes opostas. Ela pode ter a falta do c, uma das raízes vai ser 0, ou elas podem ter a falta dos dois coeficientes. O único coeficiente que não pode ser 0 é o coeficiente a. Já nas equações completas, você pode utilizar a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara, que usa a informação dos 3 coeficientes. Curtiu a aula de hoje? Então, que tal continuar aprendendo com a gente? Acesse o nosso canal do YouTube pelo link ou QR Code na sua tela, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que preparamos especialmente para você. Ah, e não esquece, estuda que a vida muda. Tchau, tchau!